da morte. Eu tenho convicção, Pri, que se o Senhor não tivesse entrado na minha história, eu teria morrido. Fala, gente! Mais um Tete a Tete com a Pri começando. Que alegria! Mais uma quarta-feira compartilhar e edificar a sua vida através de testemunhos. Você sabe que o Tete a Tete com a Pri são pessoas comuns com histórias extraordinárias em Cristo Jesus. Isso que é o mais gostoso de tudo. Se você já é parte da comunidade, bem-vindo novamente. Já deixa teu like, já compartilha com alguém, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar você para ser canal de bênçãos para outras pessoas. E você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva também no canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios. Sai toda quarta-feira, 10h30 da noite. E você pode ouvir aonde você estiver, no tempo que você estiver, mas eu falo para você, ouça com o coração aberto para ser edificado. Tem sido maravilhoso. E hoje, gente, a nossa convidada veio de longe, veio lá de Curitiba. E eu tô tendo o privilégio, juntamente com você, de recebê-la, porque quando eu recebo alguém, você também tá recebendo comigo, né? Então, bem-vinda, Débora Sandeski! Que alegria! Obrigada! Alegria minha, prazer meu estar aqui com você nesse momento, compartilhando com todos que estão nas suas casas um pouco da minha história, aquilo que Deus tem feito, para honra e glória do Senhor. E é forte, meu Deus do céu. Gente, eu tenho uma aliança com a Débora, já são 2 anos que essa mulher, ela foi um refúgio para minha vida, porque assim, às vezes é tão tabu falar que pastores fazem terapias. Ela é minha terapeuta, minha psicóloga, não é terapeuta, é psicóloga, né? E eu fico tão feliz nisso, porque assim, a gente pode ser vulnerável e ao mesmo tempo ser tratada pelo Senhor e entender essa questão da comunhão. Então, tipo, conheci ela dessa maneira, né? No momento que eu precisei muito dela, ela foi meu alicerce, quero inclusive agradecer agora publicamente isso, porque você foi minha torre forte, uma intercessora, muito mais do que uma psicóloga, você foi uma intercessora da minha vida, do meu ministério, né? Da minha família, da minha casa, e eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata por você, pela tua sensibilidade, o teu carinho com a minha vida. E hoje, né, depois de 2 anos nós oramos, ela orou um pouquinho mais por palhoça, tá, gente? Depois de 2 anos conseguimos trazer Filhas com Propósito aqui, que vai ser uma das pautas que vamos trabalhar aqui. Mas vamos iniciar do começo. História da Débora Sandeski. Quem é Débora? De onde ela vem? Conta aí pra nós. Amém, glória a Deus. Eu fico muito feliz também em ter tua amizade. A gente começou com um trabalho psicoterapêutico, né, Pri? E depois a gente terminou o ciclo e após isso a gente construiu uma amizade tão linda aí pro resto das nossas vidas. Quem é Débora Sandeski Bezerra? Tem o Bezerra! É verdade. Primeiramente, eu sou filha amada do Pai. Eu sempre gosto de falar isso, Pri. Porque a nossa identidade em Deus tem que vir sempre acima de qualquer outra coisa. Amém. Sou a esposa do Diego Bezerra. Cada uma com o seu Diego, tá, gente? Viu? As mulheres dos Diegos. Sou mãe da Tainá Roberta, de 18 anos, e mãe do Luiz Miguel, de 15 anos. Tenho uma família linda hoje, uma refamília restaurada por Deus. E estou muito feliz em estar aqui. Sou psicóloga de mulheres, atuo na área há vários anos, atendo bastante online, hoje mulheres do Brasil e do mundo, né? E estou muito feliz em estar aqui com você hoje, Pri. Amém. E de onde você veio? Eu vim para Curitiba, no Paraná, do Mato Grosso. Eu sou mato-grossense. Lá de Sinop. Sinop, a capital do Nortão. Cidade linda, abençoada por Deus, que eu amo demais. A minha família toda de lá. Eu nasci em Guarantã do Norte, que é um pouquinho mais distante, mas desde criança, desde os meus dos 6, 7 anos, eu moro em Sinop. Desde então. Eu não conheço ainda, né? Mas eu quero um dia conhecer, acho maravilhoso. Mas me diz essa questão, né? Tu veio de um berço cristão? Acho que essa pergunta eu gosto de fazer porque vem essa memória, né? De como eu conheci Jesus. Como eu conheci Jesus? A minha família veio do catolicismo, né? Então eu não tive esse lar cristão que muitas vezes, muito de nós tem essa oportunidade, né? Essa bênção do Senhor. Eu conheci o Senhor verdadeiramente, eu tive um encontro com Jesus num período muito difícil da minha vida. Muito difícil. Eu falo que o Senhor me resgatou da morte. Eu tenho convicção, Pri, que se o Senhor não tivesse entrado na minha história, eu teria morrido. Uau. E eu falo que o que Deus fez na minha história, hoje eu ser psicóloga, hoje eu cuidar de mulheres, hoje a gente ter esse ministério lindo, que eu vou falar depois, abençoando a vida de tantas mulheres aí,
é a prova daquilo que Deus faz na nossa vida. Ele transforma a nossa vida para alcançar outras pessoas. Então eu vim de um sofrimento muito grande, que eu tive o falecimento do meu meu relacionamento, né? Eu tenho a Tainá e o Miguel, isso foi em 2011. Ela estava com 3 anos e meio, o Miguel com 9 meses. Então eu tinha um relacionamento, eu morava junto com essa pessoa. E ele veio a falecer de uma forma muito trágica, de uma hora para outra, num acidente de moto. E foi muito triste, muito difícil para nós. Então nós ficamos sofrendo muito, eu e os meus filhos. E nesse momento eu me perdi totalmente, porque o sofrimento faz isso com a gente. A gente fica em uma cegueira espiritual e você pensa que é só você que sofre. A vítima da vida. A vítima da história. Não que eu não estivesse sofrendo, Claro. mas a gente senta o quê? Na cadeira de vítima e pensa que é só a gente que sofre. Meus filhos estavam sofrendo, a minha filha estava sofrendo. Então, todo mundo ao meu redor estava sofrendo. E nesse momento eu me perdi de mim mesma. Eu falo assim que antes já havia muitas outras coisas, né? Que não dá tempo da gente explanar tanto esse assunto. Então, já vinha de um sofrimento muito grande, que o meu pai faleceu quando eu era criança, tinha 4 anos. Minha mãe nos criou sozinha. A mim e o meu irmão, Nossa, que mas morava que com a nossa forte tia. Isso, né? A questão de ciclo familiar mesmo. Tipo, tua filha aconteceu a mesma coisa que você. Bem Exato. perto da mesma idade. Que A loucura. mesma, porque quando o Robson faleceu, foi a primeira coisa que eu falei para Deus. Eu blasfemei contra Deus com relação a isso. Eu falei, eu perdi meu pai com 4 anos, a minha filha também vai passar pela mesma coisa que eu. Que Então, a revolta, a indignação com Deus. Eu não conhecia o Senhor, eu não tinha entendimento de nada com relação à palavra. Mas eu sabia que tinha um Deus. Eu fui ensinada sobre isso. Então, eu fiquei muito revoltada. E essa revolta, né? Essas setas malignas que Satanás realmente ele vai entrando, vai mandando na sua mente. Eu pensava que eu não tinha valor nenhum. Eu tinha pensamentos suicidas. Por muitas vezes, eu mandei arrumar a moto, que ele faleceu num acidente. Eu fui para bebida, eu fui para festa. Então, assim, eu me perdi completamente daquilo que Deus tinha para minha história. Só que o Senhor, Ele é misericordioso. Ele é bondoso, Ele é generoso. E Ele nos busca, Ele nos alcança. E para honra e glória do Senhor, Ele me alcançou. E é muito interessante isso, Pri, eu gosto de contar, e eu dou risada, né? Porque eu estava indo para minha casa e tinha uma blitz na esquina, e antes disso tinha uma igreja. E eu tinha 2 opções, que eu estava de moto com as crianças sem capacete. Ou eu parava na blitz ou na igreja. Oh, meu Deus do céu, e aí? E aí? Olha como que o nosso Deus ele é maravilhoso. Ele pega a gente do jeito que dá. Não, ele falou assim, você não vai não, Tem só peraí. estratégias. Peraí. E aí? Aí eu escolhi parar na igreja, né? Oh, Pra não meu parar na Deus. blitz. Que os policiais agora não ouçam isso. Ouçam isso, gente, tô contando a Jesus. verdade, não vou mentir. Claro, claro. E eu falei, olha que hoje eu olho pra trás e falo, olha só, e nosso Deus é muito comediante, né? Que é até engraçado. E naquele momento, eu tive um impacto. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. E nessa igreja, olha quem era dessa igreja, uma tia minha, tia Dalva, tia que eu amo, e ela já orava por mim. Nossa, Então, poder da quantas oração. pessoas tem orando por nós? Quantas pessoas oram por mim e por você? Muitas vezes, se você buscar na memória, falar assim, nossa, realmente, tinha essa pessoa, esse familiar que estava intercedendo por mim. E é tão importante isso para a gente entender o valor e a necessidade de uma oração, um clamor. E eu fui lá na igreja onde ela estava. E nem sabia que era dela. Não, sabia nada. Eu estava vivendo no meu mundo, não De sabia repente, de nada. minha tia aqui. E o que aconteceu? No final daquele culto, o pastor estava orando pelas pessoas, ele veio na direção. E ele falou para mim coisas que só eu e Deus sabia. E ele falou para mim que nem um osso do meu corpo ia se quebrar, porque eu caía muito de moto. Minha mãe pensava que qualquer hora ia receber uma notícia terrível sobre mim. E ele falou algo que até hoje, sempre quando o Senhor me leva para algum lugar para falar do amor dele, me leva até as pessoas, eu me lembro. Ele olhou para mim e ele falou comigo, o Espírito Santo disse para mim, através da sua vida, muitas pessoas conhecerão a Jesus. Aleluia. E enquanto eu estava aqui no banheiro hoje, o Senhor me trouxe algo à mente. Através da sua vida, né? Muitas pessoas conheceriam Jesus. E o Senhor falou comigo sobre algo que as meninas, né, que fizeram o curso aqui hoje, 3 falaram a mesma coisa. Eu falei, não, peraí, Deus quer falar alguma coisa comigo. Falaram, o seu testemunho, a sua vida, a tua história, vai mudar muitas histórias. Tem mudado, mudou a minha vida. E aí o Senhor falou comigo, sobre a sua vida, eu não estou falando só sobre a sua vida, onde você
você está indo, que você está ministrando, você está falando. Eu estou falando sobre a tua história. É a nossa história. Às vezes a gente não entende, parece tão igual, mas não é. A nossa história, aquilo que aconteceu de ruim, de tragédia, Deus é o único que pode pegar algo ruim, transformar, quebra o vaso velho, constrói um vaso novo, para honra e glória o nome dele. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu não me converti nesse dia, olha só como o coração era duro. Exatamente. E duro demais. Não me converti nesse dia. Logo depois, um tempo, mas a palavra entrou ali, ó, tava ali, ó. Fui para a faculdade, e na faculdade eu conheci a Miriam, a pastora Miriam, lá de Sinop, minha amiga também, ela do Ministério MIM. Isso, olha aí. E sabe como que ela me ganhou para Jesus? Sem palavras. Uau, com as ações. Com as ações, o comportamento dela. O dia que eu descobri que a Miriam era crente, eu levei um choque. Ela dá risada até hoje. E ela jejuava e orava pela minha vida. Tem até uma frase que é muito interessante, eu não vou saber de quem é, porque quando você tá a frase, eu sou terrível de saber quem falou. Eu também. Entendeu? Meu marido é uma enciclopédia. Eu sei que alguém falou. E que é aquela questão, né? Pregue, e se for preciso, fale. Use palavras. Cara, se for preciso, fale. Então, peraí, o meu pregar não é eu falar. O meu pregar é a minha vida como um todo. Que legal, e ela fez isso contigo. Fez isso comigo. Aí eu conheci Jesus e comecei minha jornada de transformação, de cura, com muitas... Caí, tropecei, o Senhor me levantou, me restaurou, me libertou e continua fazendo isso até hoje. Hoje é um processo de santificação. Até que ele volte. Até que ele volte, né? Em 2020... Conheci o meu... Não, 2019 conheci o meu esposo. Olha, na preparação do Senhor. 2019. Olha, viu só? Deus é poderoso. Conheci ele, uma história linda que o Senhor fez na nossa vida e o Senhor faz. Ele é uma bênção na minha vida. Eu amo ele. Já manda um beijo, então. Te amo, amor. Você é um presente de Deus pra mim. E ela ele é apaixonada maravilhoso. mesmo. Sou mesmo, falo mesmo. Ele é o homem da minha vida, meu companheiro, meu provedor, aquele que cuida, que me protege, que me envia, que ora por mim. Isso é tão gostoso. Cuida de tudo em casa, cuida das crianças, que não é mais criança, mas pra gente sempre é criança. E eu amo ele, a gente tá junto até o fim, em nome de Jesus. Amém. Glória a E Deus. agora eu gostaria que a gente entrasse naquela pauta, né? Deus fez toda essa restauração, glória a Deus. E é um processo que quando a gente vai falando em minutos, parece que foi muito rápido, mas a gente sabe que demora anos. São coisas realmente dolorosas que vão sendo limpas, vão sendo libertas mesmo das amarras, das coisas que o diabo vai nos prendendo conforme o caminhada da vida, né? Mas, e é onde entra agora o Filhos com Propósito. Inclusive, gente, olha que caneca maravilhosa que eu ganhei. Gente, as meninas que fizeram a imersão, que nós fizemos em forma de imersão, mas é um curso de semanas, né, que acontece, mas elas ganham uma apostila, gente, e que capricho. Que capricho, que conteúdo fantástico, né? A Cris, sua amiga, me conta aí, como que nasceu? Filhos com Propósito começou em 2020. Olha como Deus faz as coisas, né? Através da minha amiga maravilhosa, idealizadora do projeto, a honra e a glória para o Senhor e para a vida dela, a Cristiane Oliveira, de Sinop, também no Mato Grosso. Uau. Ela é jornalista, escritora, escreveu agora recentemente o livro Refamília, inclusive que a gente trouxe aqui. Pois é. Ô, Jeová, amém, amado. mas que amém. livro Depois fantástico. a gente vai deixar no final. Isso. E nós éramos da mesma igreja, lá em Sinop, né? Pastor Devanir Gomes, Igreja Batista Família hoje. E o Senhor acomodou meu coração depois que eu tinha me casado, porque assim, eu já tinha esse incômodo de cuidar das pessoas, sempre cuidando. Mas em específico por esse público, mulheres que estavam sozinhas. Mas é tão divorciadas. interessante falar disso, porque é um público que é estigmatizado nas igrejas hoje. As igrejas locais não olham para esse público que está divorciado, solteiro, viúvo, não olha. Porque daí vai lá, se abraça com a sua família. Daí, beleza, quem tem família vai lá se abraça, né? E aí a pessoa que está sozinha. Exatamente, né? Isso é muito sério, as pessoas se sentem deslocadas, porque ela não é mais jovem, não se encaixa nos jovens. Mas daí eu não sou família, não me encaixo nas famílias. E aí, onde eu fico? Cadê o meu agora? lugar? Cadê minha tribo, né? E é um lugar de invisibilidade. Uau. Então, é isso Olha que Deus forte. tocou o coração da Cris, usou a vida dela para criar, né, o curso Filhas com Propósito. E não só o curso Filhas com Propósito. O curso Filhas com Propósito, ele está embaixo da rede Refamília, que Deus deu para a Cris. É um presente que Deus deu para a Cris abençoar a vida das pessoas. E eu sou muito privilegiada porque o Senhor escolheu a mim com muita graça e misericórdia, porque se olhar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, para poder estar tendo essas conexões do céu para levar filhas para outras igrejas. Então, no Refamília, a gente tem ali também curso para esposas,
para maridos e para as Filhas com Propósito, que é o nosso público ali mais forte, né? Então o Filhas, ele nasceu dessa forma. Nasceu lá na igreja, né? Batista Jacarandás, que hoje é BN Família. Nós começamos com turmas lá. Eu morava em Sinop ainda nessa época, nem imaginava que eu ia mudar para Curitiba, por mais que eu gostasse muito, mas não imaginava que seria aquele momento. Só que o Senhor, ele me trouxe, né, para esse propósito, né? Eu falei ontem para as meninas no curso que a nossa vida, aquilo que a gente pede para Deus, não pode ser nada de forma egoísta. Eu falei para ela, se você quer um marido, se você quer algo, né, na sua vida, ou alguma coisa que você pede para o Senhor, se você pedir de forma egoísta, o Senhor, ele não olha dessa forma. Quando ele foi abençoar a Ana, o que ele fez? Quando Ana se humilhou, orou e falou, Senhor, eu vou entregar a ti. O Senhor precisava de um profeta. É isso. Então, quando o Senhor, né, nos envia para Curitiba, ele nos abençoa, é com esse objetivo. E ali, nós estamos ali em Curitiba há 3 anos, né? Sou ovelha do pastor Oswaldo Lobo e da pastora Fabiola, na Igreja Batista Bom Retiro, é uma bênção. E lá nós temos turmas do curso Filhas com Propósito. Inclusive agora em agosto a gente tem mais uma turma. E é legal que vocês estão rodando o Brasil. Vai para Bahia, foi para Bahia, glória a Deus. Né? Então tem vários lugares do Brasil. E é tão interessante, gente, eu falar isso, porque, pastora, mas esse curso vem de outra igreja, agora você está colocando na igreja com pastor. Sabe por quê, gente? Existem projetos que não são placas. Existem projetos que são reino de Deus. Exato. E é sobre isso que as igrejas elas ficam com medo, às vezes receio de receber cursos que vêm de outros lugares que não é da tua igreja local. E eu quero dizer para você isso, eu sou pastora de uma igreja local hoje, né? A Igreja Compaixão é uma bênção, mas a placa ela não pode ser o delimitador daquilo que o Espírito Santo quer fazer na igreja dele, que é o corpo dele. E esse público precisava de um curso como esse. Eu orava, Senhor, porque eu já vi esse curso. Sim. Né? Na igreja que eu vim, a gente tratava de jovens, mas tinha uma rede específica que era a rede Vencedores, de vencer as dores. Foi muito profético aquilo ali, Vencedores, vencer as dores. Mas o nome veio antes de eu entender essa chave. Deus me revelou num dia de um retiro e tal. E esse grupo Vencedores era esse público que era esquecido na igreja. Então a gente já trabalhava com esse público há muito tempo. Só que a gente precisava de mais, era um curso. Era algo que realmente impactasse a vida deles, que fossem ministrados verdadeiramente. Exato. E, cara, quando eu vi o Filhas, eu disse, eu preciso trazer pra Palhoça. Aí eu descobri que ela já orava por Palhoça antes mesmo de eu dizer que era pra gente orar. E hoje foi uma realidade, foi mais de 30 mulheres aqui, né? Que alegria. Eu vi semblantes sendo modificados, transformados pelo Espírito Santo. E foi maravilhoso. Gente, eu sei que o tete-a-tete ali sempre, na hora que tá, nossa, tá maravilhoso, acaba, né? Pra ficar com gostinho de quero mais pra fazer parte 2, parte 3. E eu gostaria de ler o texto de hoje que a Débora escolheu, que tá lá em Salmos 68, versículo 5, que diz o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Por que esse versículo, Débora? Porque quando eu estava sofrendo, no ápice da minha dor, o Senhor me mostrou na palavra dele esse versículo, e esse versículo foi o que me sustentou durante muitos anos. Muitos anos. E esse versículo é um versículo assim do meu coração. Porque quando a gente se encontra sozinha, aquilo que você falou, quando a gente está, às vezes até na igreja, na comunidade, você se sente invisível. E essa é uma das dores que eu, a Cris, né, e todo mundo que se envolve com esse projeto, passou. Então a gente passou. E como que a gente queria ter tido um curso Filhas com Propósito na nossa vida? Conduzir, para quê? Para que a nossa vida fosse restaurada. A gente vê tantas mulheres sofrendo, tanto feminicídio no Brasil, tantas coisas, né? Por falta de conhecimento, por falta de entender o que a palavra diz. E quando o Senhor me deu esse versículo, ele me sustentou. Porque nós não somos órfãos. Amém. Talvez você que está aí, você fala, não, mas eu tenho meus pais vivos. Mas talvez você se sinta órfão de pais vivos. E eu tenho uma coisa para falar para você. Deus, Ele é teu pai. Ele é teu pai, Ele cuida de você. Você nunca está sozinho, você nunca esteve sozinho. Quando você estava sofrendo, se você está sofrendo agora, o Senhor está com você. Aleluia. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então confie no Senhor, leia a palavra, pegue a Bíblia. Senhor, eu quero... E vai ter aquele versículo, igual o versículo de Salmo 68, 5, que o Senhor trouxe profundamente para o meu coração. Porque a palavra de Deus, ela é viva, poderosa e eficaz. Ela nos transforma poderosamente para a honra e glória do nome dEle.
para que a gente viva uma vida abençoada aqui e possa levar o ID, possa levar o amor que a gente recebeu de Jesus para outras pessoas. Que Amém? delícia isso aqui, né? Ai, Que queria delícia. continuar aqui mais uma É meia muito hora. bom, a gente quer já pregar. Ai, Jesus, misericórdia. Tava pregando já. Maravilhoso. E deixa eu falar uma coisa pra você. Teve um texto base que a Débora trouxe como base do Filhas com Propósito aqui na Palhoça. Eu Exato. gostaria de ler pra você que, quem sabe, está nessa situação. Pastor, eu passei por um divórcio, não era propósito de Deus, não queria isso, mas aconteceu, estou assim, ou sou mãe solo, nunca casei, ou, né, tive tantos relacionamentos frustrados, hoje sou solteira e ainda, né, usa aquela frase, eu repreendo em nome de Jesus, eu tenho dedo podre. Tá Não, repreendido. não tem não. Não tem não, Deus não te criou para ter dedo podre não, meus dedos são perfeitos, aleluia. Uma bênção. Uma bênção, exatamente, a palavra ela tem poder, né? E enfim, você que está ou passou por uma viuvez, assim como a Débora passou, né, e era tão nova, meu Deus, 21 anos. 21 anos, né? E entre tantas outras mulheres que passam por isso dia a dia, porque nós estamos num mundo caído mesmo, acontecem algumas coisas. Mas eu vou ler para vocês Isaías 54, do 4 ao 8. Cara, isso aqui é fantástico, esse texto, que diz o seguinte: não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça da sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado Aleluia. o Deus de toda a terra. Esse Glória texto a é Deus. maravilhoso, depois eu convido você a continuar lendo e meditando nessa palavra maravilhosa, mas entenda que Deus é seu marido, Deus é o teu sustento, Deus é o teu provedor, Deus é tudo aquilo que você precisa. Coloque Ele no centro novamente, porque muitas vezes a gente coloca tantos ídolos no lugar de Deus, no nosso coração, e o Senhor te trouxe nesse tete-a-tete para poder reposicionar você para o propósito dele. Amém. Amém? Débora, Amém. quero te agradecer por esse tempo tão precioso. Obrigada por essa ministração maravilhosa com Filhos no Propósito em Palhoça, né? Vai passar um vídeo, tá? No final desse episódio, o vídeo oficial do Tete a Tete aí, mostrando como foi a nossa imersão Filhos com Propósito aqui na cidade de Palhoça, junto com a Débora. Amém. Obrigada pela tua vida, pela tua casa. Obrigada à sua família por liberar você estar Amém. aqui, né? Glória a Deus. Uma Dividir honra pra um pouquinho. nós. Uma honra pra mim. Né? E obrigada aos nossos patrocinadores que fazem essa obra acontecer. Obrigada Glória por a você abençoar. E eu falo pra você, ser abençoador dessa obra não é só financeiramente, não. Às vezes é você enviando pra alguém que precisa ouvir a palavra de Deus através desse episódio, tá certo? Então fica aí com o vídeo e as fotos da Débora Sandeschi, a história dela, a trajetória. Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim. Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer aquela marca que ficou em